Bom, bem-vindas, então, à Sexta de Partilha. Eu sou a Camila Marques, ou Jarita Vijaya, e eu estou aqui direto de São Bernardo, trazendo toda sexta-feira um novo encontro com uma nova profissional dessa área da saúde, trazendo vários temas. E a ideia do Sexta de Partilha é fazer algo que seja para um público que não conhece, um público simples, para um público técnico, para a gente conseguir falar para os dois mundos. Então, eu sou médica veterinária, sou terapeuta integrativa e tenho feito alguns movimentos via Facebook, Instagram e decidi fazer esses webinars gratuitos semanalmente para trazer informação para as pessoas, para trazer vários temas. E o tema de hoje é imunidade, o que nós podemos fazer. E a minha convidada especial hoje é a Patrícia. A Patrícia, ela é uma profissional que mescla o natural com a experiência de vida dela. Então, a Patrícia eu a conheci num curso, nós duas somos professoras oficiais de Saint-Germain, e eu a conheci lá. Então, nós duas éramos alunas, a gente estava se formando, e foi bem interessante, porque a forma como que ela trouxe a homeopatia, as flores e a própria doença é algo que é muito inerente dela, da experiência de vida dela. Então, ela consegue unir experiência de vida com toda a bagagem de estudo. Então, super bem-vinda, Patrícia. Queria que você se apresentasse para as meninas. Olá, oi. Hoje é minha primeira webinar, então fica sempre uma tensão, mas vamos lá, né? Uma conversa, um bate-papo entre amigos, uma troca mesmo, né? De estudos. Eu sou farmacêutica homeopata e terapeuta integrativa também. E o nosso tema hoje, né, é de imunidade. Vamos ver os aspectos energéticos da imunidade. Ok, obrigada, Paty, pelo aceite do convite. Bom, para a gente começar, a gente sabe que houve uma invasão de um vírus, né? Isso a gente não vai focar tanto nisso, mas a gente não pode também deixar de lado. E esse vírus fez com que as pessoas se mobilizassem. Então é interessante porque o tempo todo a gente tem contato com bactérias, com fungos, com parasitas. E nesse contexto, a gente sempre se preocupou em lavar as mãos, em tomar banhos, porque é uma coisa aqui do Brasil, a gente tem esses hábitos. Mas agora nós somos convidados a ter mais medidas ainda higiênico-sanitárias por conta desse vírus. Então, eu queria saber de você aí, Patrícia, aí, acho que você está no Rio, né? Conta pra gente um pouquinho como é que está sendo aí esse processo. Aqui eu moro em Nilópolis, né, que é a Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, que é uma população mais carente, com menos informação. Então, eu tenho visto muita gente na rua, sabe, fazendo aglomerações e chega a dar um aperto no coração. Por mais informações que tenham dado, acho que as pessoas ainda não se conscientizaram do real perigo, né? A gente vê muito idoso na rua, a gente vê crianças na rua, sabe? E a gente pede, eu tenho pedido muito para que venha, né, um medicamento eficaz, uma vacina o quanto antes, porque eu estou vendo muita dificuldade, pelo menos aqui em Nilópolis, da conscientização das pessoas, sabe? Do real perigo. E eu tenho me perguntado, Camila, querendo trazer isso para a nossa visão energética, porque mais ou menos 100 anos, né, 102 anos, a gente passou pela gripe espanhola, o coronavírus, né, é um outro vírus, mas é um processo similar, que teve todo esse cuidado que a gente tem que ter também, né, de isolamento, tudo. E eu ando me perguntando por que a gente está passando por isso tudo de novo, né? Fica um questionamento e eu tenho analisado assim que a gente mesmo ainda está na fase de aprender pela dor. A gente ainda não conseguiu aprender pelo amor, então a gente tem essa necessidade de estar repetindo esse processo com um novo vírus para um despertar, né? Para um futuro melhor. O que você acha?
Se a gente for pensar que a gente passou por várias gripes, a gente passou até pela Segunda Guerra, onde tinha o nazismo, que houveram também muitas mortes, a gente já percebe que o processo de morte em massa, causado ou por uma guerra ou por uma guerra biológica, que é o que está acontecendo, traz para o ser humano a capacidade de se reinventar, de melhorar, de trazer também para ele uma reflexão, né? Porque se a gente for considerar 100 anos atrás, não existia nada do que existe hoje de ferramenta, né? As pessoas ficavam em isolamento, isolamento mesmo. Elas morriam, era uma morte assim, uma atrás da outra, um grande número, né? Então, na minha visão, eu acredito que esse momento está sendo oportuno para que a gente possa pensar, olhar para o planeta, olhar para tudo que está acontecendo e trazer essa limpeza para ele também, né? Não sei aí no Rio, mas aqui em São Paulo a gente está tendo céus maravilhosos, presença de peixes que não estavam aparecendo mais, as ondas, os mares estão entrando nas baixadas, então a gente está com muito processo de ressaca. Então, tudo isso são coisas de limpeza que eu acho importantíssimo nesse momento. Sim, é o despertar mesmo, né? Para a gente, para o nosso próximo. E eu acho que é isso que essa nova pandemia está trazendo para a gente. É a gente trazer essa conscientização do nosso cuidado na saúde do outro, né? Vamos entrar no nosso tema, né, da imunidade, que é o sistema de proteção do nosso corpo, né? É onde nosso corpo produz células para defender os ataques externos, né? Como esse coronavírus, né? Que ele entra no nosso corpo e o nosso sistema imune vai produzir células de defesa. E aí eu fico sempre trazendo, né, para a questão energética, dessa questão de algumas pessoas terem o acometimento grave, outras nem febre têm, outras têm pouca febre, pouca tosse, né? E a questão do indivíduo com sua resposta imunológica, né? E aí vem, é o mesmo vírus, é o mesmo tratamento e cada um com uma resposta. E aí vem trazer para a gente essa questão individual, né, de como cada um reage com o seu ataque externo, né, com o ataque desse vírus. E tem umas que nem desenvolve, né? Já tem estudos comprovando que a pessoa teve a contaminação e não desenvolveu nenhum sintoma. Então, traz para a gente essa questão do sistema imune competente, né? Uns estão com o sistema imune mais ativo e o outro não. E para a gente, energeticamente falando, vem as questões das emoções, né? Como é que está o emocional de cada um nesse momento? Né? Como é que essas emoções vão estar atacando ou fortalecendo o nosso sistema imune? Né? Porque tem esse medo coletivo, essa incerteza coletiva, né? E que as pessoas vão se deixando dominar. E eu vi pesquisas, Camila, que a gente sabe que as emoções influenciam no nosso sistema imune, né? Mas eu fui correr atrás de umas pesquisas científicas e comprovando que o medo, a tristeza, o luto, né? Porque agora tem muitas famílias passando pelo luto. A minha família mesmo, eu perdi um tio, o irmão mais novo do meu pai, pelo Covid. Então, essa questão do luto, isso tudo altera o nosso sistema imune. Essas emoções, eles diminuem a produção dos linfócitos, né? Então, a nossa competência do sistema imune vai ficando diminuído por conta da diminuição da produção dos linfócitos, né? E aí a gente, com as nossas ferramentas energéticas, está podendo contribuir para estar harmonizando a parte emocional, para deixar o nosso sistema imune mais competente, para poder
lutar contra esse vírus, né? Que agride o nosso sistema imune. E o que você acha, Camila? Estou nervosa, né? Não tem problema. Vamos juntas. Nós estamos juntas no mesmo barco. Olha que lindo isso. Só para a gente trazer um pouquinho antes, só para a compreensão do que você disse, Paty, se a gente for perceber, a linguagem da medicina tradicional, ortodoxa, os médicos comuns, eles vão enxergar o nosso corpo como uma máquina. E, de fato, na minha concepção, eles não estão errados, porque a gente tem uma máquina que é formada, primeiramente, por átomos, que são as mini partículas que se unem, para depois formar os tecidos, os órgãos, os sistemas e o nosso ser, nosso corpo físico. Como o nosso corpo físico ele tem um combustível, que é o sangue ele vai ter a série vermelha, que vai ser a gasolina dele, e vai ter a célula branca, que vai ser o sistema imune, que a Paty falou, vai ser a parte da proteção. Toda vez que o organismo sofre um ataque, o corpo traz uma defesa para esse ataque. Eu, como veterinária, vou puxar saco dos animais, hein, Paty? Mas os animais têm uma coisa muito instintiva. Então, o conceito de luta e fuga. Quando um animal ele tá mediante um estresse, por exemplo, imagina que é um passarinho e de repente ele viu um gato, tadinho do gato, né? Mas ele viu um gato, o pássaro arregala os olhos e ou ele finge que ele morreu, e é comum, ele finge desmaio, ou ele sai voando correndo, ou mais, quando o predador pegou, ele solta suas penas para ir embora. Então, esses são os mecanismos de defesa que acontecem. Só que nós, seres humanos, a gente adquiriu algumas cascas, que são as nossas carapaças. Para quê? Para sobreviver. Então, Paty, na minha concepção, o ser humano vinha vindo num piloto automático há muito tempo. Esse piloto automático de acordar cedo e vai lá, escova o dente, e trabalha, e, sei lá, estuda, e cuida da família, e volta para casa, e janta, e tá no celular, e dorme, faz com que o quê? Essa nossa carapaça não mostre, não demonstre as emoções que estão aí dentro mesmo. E aí, quando o organismo sofre o ataque do vírus propriamente dito, ou da notícia no telejornal, parente, o WhatsApp do vírus, cria-se algo que de fato já estava nele. Então, às vezes, essa tristeza que ele vê, esse choro que ele tem quando ele assiste o telejornal, não é uma coisa só da situação, não é só uma comoção daquele momento, é algo que estava dentro dele. E aí o sistema imune fica mais fragilizado. Por quê? Porque aquilo estava mascarado. E aí, na minha concepção, a pessoa pode ficar doente e ter sintomas, pode não ficar doente e achar que está doente, porque psicologicamente ela acaba tendo. Eu estou tendo aqui em São Bernardo, com os meus pacientes humanos e os grupos que a gente está fazendo, muitas pessoas, Paty, estão assistindo o jornal e assistiu o jornal e terminou o jornal já está com falta de ar. Então, assim, isso está sendo constante, de assistir o jornal já está com falta de ar e tudo. Então, a gente, como terapeuta, tentando entender, a gente vai precisar observar e entender que a manifestação do sintoma da doença tem a ver muito com como está o sentimento e as emoções. O que você acha disso, Patrícia? Camila, é a coisa do que eu falei, né? Do medo coletivo, que a gente é como anteninhas, né? Vai captando tudo, né? Porque nós somos energia pura, né? E como está essa comoção no mundo todo, só de ver, né? Aquela cova que foram enterrados um monte de gente um do ladinho do outro, isso tudo a pessoa já fica em estado mesmo de pânico. Mas, né? Nós temos as ferramentas e tem um grupo de médicos homeopatas, de farmacêuticos homeopatas, trabalhando na homeopatia feita do descargo do coronavírus, sabe? Uma equipe brasileira também, junto com os médicos homeopatas da Índia, trabalhando numa homeopatia para trazer, porque a homeopatia trabalha pela lei do semelhante, né? Semelhante curando semelhante. Então, esse medicamento já é um medicamento que já está pronto, mas ainda está em fase de testes, ainda não está à venda, está na parte de estudo ainda.
Eles estão até recrutando pessoas que queiram participar, porque a homeopatia pega indivíduos saudáveis, né, para testar o medicamento, e o que é que aquela pessoa desenvolve é o que aquele medicamento vai curar. Porque hoje existem muitas homeopatias que vão tratar os sintomas, né, de cada indivíduo, mas ainda não tem a homeopatia do simílimo, que é aquele que cobre até 90% dos sintomas, um único remédio que cubra a maioria, os 90% do sintoma, que aí seria o medicamento para o coronavírus. E aí, como a homeopatia trabalha com a lei de semelhante, esse grupo teve a ideia, eu também, todo mundo, né, que é homeopata já tinha pensado nisso, mas eles tiveram a ação, né, que é a coisa mesmo, eles tiveram a ação de preparar o medicamento e está em estudo com o escarro do corona, e a gente está assim muito confiante que breve a gente terá uma homeopatia, por enquanto, que vai ajudar muito, porque a gente está lidando com um vírus novo e que vai estar aí para sempre, né? E a gente que vai ter que criar o nosso sistema imune ficar competente para poder lidar com isso. Porque como o vírus da gripe, como outros vírus que a gente tem contato, e o nosso sistema imune dá conta, né? E a gente vai precisar fazer isso também com o corona. E aí a gente, como ferramentas nossas energéticas, a gente sabendo do todo lado energético, a gente tem que partir para a ação mesmo, sabe? Porque ajuda, contribui de uma forma assim que a gente não tem ideia, só que a gente é muito tímido, né? A gente, ainda mais uma gravidade, né, desse tamanho que é, mas a gente fica tímido ainda de falar, de levar para o hospital, né? A gente não tem essa abertura, ou a gente tem essa timidez, né? Então, eu acho que a gente tem que criar essa coragem de utilizar. A gente vê algumas equipes, né, levando floral para os hospitais, para os profissionais, para poderem estar, né, com mais confiança, com mais preparado, né, para evitar que eles adoeçam também. E a gente sabe como funciona e a resposta é muito eficaz. Então, eu estou muito confiante que essa homeopatia saia o quanto antes, porque já está aí, mas ainda está em fase de estudo, que eu acredito que vai ser uma contribuição muito grande para todos, sabe? E nossos florais também, eu tenho indicado, porque a nossa Neide, na época do SAIS, né, ela também canalizou uma fórmula que está no repertório dela, e o COVID é um tipo de SAIS, né? Então, eu tenho passado essa fórmula para as pessoas que eu tenho contato, acrescentando o gerânio, para estar trazendo a pessoa para o aqui e agora, o hoje, porque a gente está aqui hoje, foi porque nós escolhemos, então a gente tem que estar sendo contribuição para esse momento. Então a gente tem que estar ancorado no hoje. Então eu tenho incluído a fórmula dos sais, que está no nosso repertório, da nossa Neidinha, e acrescentado o gerânio, e dependendo da pessoa, acrescento também o lavanda, sabe? Para trazer um pouco de alegria, porque esse acometimento que ataca o pulmão, a gente precisa, né, da alegria. A fórmula do sais já tem a melissa, dependendo da pessoa, eu ainda acrescento a lavanda também, para estar dando um reforço. E aí, aqui em casa, eu estou tomando, todo mundo está tomando, e eu estou vendo que está todo mundo, assim, a parte emocional no equilíbrio. Ninguém ainda entrando em desespero, todo mundo confiante que isso tudo vai passar logo. Ok, muito bom. Então, a Patrícia já trouxe duas ferramentas, né, na fala dela, ela já trouxe a homeopatia
e já trouxe os florais como recurso terapêutico para aumentar a imunidade. Só para a gente poder contextualizar, o que é a homeopatia? Homeopatia já é considerada uma das práticas integrativas reconhecidas pelo SUS, é conhecida como a ciência médica e foi criada por Samuel Hahnemann. Então, Samuel Hahnemann, nos seus estudos, ele percebeu que o mesmo princípio, quando ele era diluído e quando ele era dinamizado, que é o ato de bater, né, o ato de chacoalhar o remédio, ele adquiria potências curativas que iriam agir no indivíduo que o tome. Então, ele acreditava que, exatamente o que a Patrícia falou, que se a pessoa tem o coronavírus ou se ela vai ter contato com o coronavírus ultra diluído e dinamizado vai ser o ideal para a cura ou para a manutenção de saúde, para a proteção. E aí, a partir disso, olha que interessante, nós estamos aqui com o tema de imunidade. A Patrícia já trouxe que os homeopatas estão buscando produzir um remédio homeopático para o coronavírus. Então, é um dos recursos. E a terapia floral foi criada em 1930 por Eduard Bach. E Bach, ele foi um grande estudioso de Hahnemann, então foi uma sequência. Ele se inspirou no estudo da homeopatia e aí ele percebeu que, na realidade, o que curava de fato era o ser mesmo. Então, ele, dentro de si, tinha a capacidade de despertar a autocura. E isso tem muito a ver com o tema, como nós vamos falar e a gente vai ir trabalhando aqui no discorrer desse nosso webinar. Porque o que acontece? Se a imunidade, e nós somos uma máquina que tem esse sistema dentro de nós, que tem esse combustível que é o sangue, que tem toda uma bagagem para poder combater tudo e qualquer obstáculo ou patógeno, ou bactéria, fungo, vírus que entrar em contato, a pergunta que eu faço aí para a Patrícia, agora para a farmacêutica, para a gente começar a trazer as ferramentas. Patrícia, se nós temos dentro do nosso corpo todas as ferramentas possíveis para nos defender de todo patógeno que a gente entra em contato, bactéria, fungo, parasita, por que mesmo assim a gente adoece? Qual que é a sua percepção diante disso? É a questão de não saber lidar com as emoções, né? Porque a gente se preocupa com a alimentação, a gente se preocupa com o exercício, né? Toda essa parte que também é importante, mas o mais importante, que é onde começa todo o nosso problema físico, é com o descontrole das emoções, que começa a atacar o nosso corpo energético, né? O nosso corpo etéreo, que é onde começa, e com o tempo, com essas emoções em desarmonia, vai chegando no nosso corpo físico. E é como você comentou também, né? A gente finge que não tem problema, né? Emocional, né? A gente também tem a dificuldade de entrar em contato, né? A gente está sempre achando que o culpado é o outro, né? A gente eu falo isso que eu falei aqui em casa, eu sou tão calma, mas vocês me tiram do sério. Então, se alguém tira a gente do sério é porque a gente não é calma, né? Então, a gente está sempre com essa coisa do outro e a gente não consegue se olhar. E a gente se engana, a gente engana o outro, mas a gente não engana o nosso corpo. E essas emoções vão minando o nosso sistema imune, né? Ele não vai produzindo o timo, ele vai diminuindo de tamanho, né? Que faz parte do sistema imune, a glândula timo, que ele, né? A gente pode estar estimulando também com alguns exercícios, com algumas mentalizações, a gente também ajuda. Só que a gente não tem esse conhecimento, né? A maioria das pessoas, né? Que as emoções afetam o nosso corpo físico, que é o responsável, né? Então, e aí explica porque uns se curam, outros não se curam, né? Então, a gente vem com essas ferramentas energéticas para o equilíbrio da emoção. Porque a gente, com a paz, mesmo que tá essa pandemia toda ao nosso redor, mas a gente está confiante do nosso ser infinito. Quando a gente tem essa certeza que nós somos seres infinitos,
a gente não deixa ser carregado, né? A tsunami vai passar, a gente vai se segurar nisso e depois vai colar os caquinhos e seguir. Mas o problema é que a gente entra nessa realidade e esquece do ser infinito que nós somos. E aí a gente vive como ser finito e entra em todo esse desespero, né? Entra nesse ciclo do como é que vai estar o meu trabalho, como é que eu não vou sobreviver, como que as contas vão chegar e eu não vou ter trabalho. E aí vai criando uma desarmonia, porque a gente esquece disso, né? Que nós somos esse ser infinito e que tudo vai ter um jeito. Então, é uma coisa... E a gente, como terapeutas, a gente tem que ajudar o máximo de pessoas. Foi até por isso que eu criei o meu canal de YouTube, com toda essa minha dificuldade de falar, com a intenção de levar essas ferramentas energéticas para o maior número de pessoas. Eu estou partindo para a ação, quebrando minhas barreiras, com essa intenção de levar para um número maior de pessoas que a gente é esse ser infinito e que o universo está cuidando da gente. Apesar de tudo aí fora, apesar de toda a incerteza, apesar de todo o medo, a gente é esse ser infinito. Então, a gente tem que ter essa confiança que o universo está tomando conta da gente. Ótimo, muito bom. E aí você trouxe a questão do infinito, é uma coisa bem interessante, né? Porque tem pessoas que acreditam em encarnação, em continuidade, e que vão seguir isso. Então, sou infinito por conta disso. Tem umas outras pessoas que acreditam que o quê? Nós nascemos, morremos, e quando uma vez que nós estamos na Terra em decomposição, nós também somos infinitos, porque a gente vai ser alimento e vai servir para nutrir as plantas e crescer uma planta que carrega algo de você. Da mesma forma, o seu legado, tudo que você faz. Aí você fala, nossa, Camila, mas eu trabalho só numa padaria. Ué, lá você vai deixar sua marca, o seu legado. E isso não tem que ser especial, não tem que ser um ser assim que iluminado. Não, as pessoas, cada uma da tua forma, cria algo que é infinito. Isso que a gente está vendo, que até a quantidade de tempo, isso não precisa ser terapeuta, né, para ver, mas a gente está percebendo que os dias estão, agora que a gente está em isolamento, parece que eles estão maiores. E antes, quando a gente não estava em isolamento, passava-se muito rápido. Então, a gente tem percebido essa diferença. Então, quando você trouxe o infinito, é algo bem interessante. E se a gente jogar isso para o nosso tema, que é a imunidade, a gente já percebe o seguinte, que esse momento e agora, de agora em diante, as boas práticas de bem-estar, de autocuidado vão ser importantes para a manutenção. Então, dormir bem, comer bem. Ah, Camila, comer bem é só salada? Não, eu sou da chinesa também, assim como a Patrícia. Então, na verdade, o chinês ele traz uma coisa fantástica. Ele fala que você pode sim comer McDonald's, que você pode sim comer chocolate, mas que você também precisa comer verduras, legumes, uma forma de proteína, seja carne ou seja soja, para que você tenha o balanceamento da sua alimentação. E a gente sabe também, a Patrícia falou do timo, então para quem não sabe o que é o timo é um órgão que está próximo ao coração. Para a medicina energética, aqui no centro do peito a gente tem um chakra chamado chakra cardíaco. É nesse lugar, nesse ponto do nosso corpo, acho que dá para ver na minha mão, nesse lugar do nosso corpo, que ficam e abrigam os nossos sentimentos, as nossas mágoas também, as nossas irritações, a nossa culpa fica um pouco aqui também. E se a gente enraizar para os pulmões, aqui também fica a tristeza. Então, quando a Patrícia trouxe o timo, que é uma glândula que está bem aqui no cardíaco, o fato da gente fazer algumas batidinhas aqui no coração e tudo, ajuda a gente a liberar um pouco desse sentimento. E aí a gente tem a capacidade de poder entender que a cada coisa que acontece na nossa vida, no planeta e no mundo, cria no nosso corpo uma sensação e um sentimento. E aí depois vai criar um pensamento, e esse pensamento pode gerar um sinal
que pode ser uma irritaçãozinha leve, tudo, e depois um sintoma clínico, que pode ser uma gastrite. No caso da corona, a gente pode ficar um pouquinho chateada e depois começa com uma coriza. Eu mesma que tenho rinite vou me ferrar, porque eu tenho que sair de máscara, né? E todo mundo vai achar que eu tenho corona, porque eu espirro, né? Eu sempre espirrei, então é uma coisa bem interessante. Mas a gente já percebe que essa infinitude que a Patrícia trouxe vai além da questão religiosa e da reencarnação. Então, se a gente acredita que existe um ser, e eu chamo ele de princípio inteligente, que rege a vida, o princípio inteligente rege a vida. Uma vez que você está aqui, hoje nós estamos no dia 24/4/2020, agora são 7h37. Então, esse momento de agora não se repete, porque daqui a pouco é 19h38. E aí a gente deixou a nossa marca, deixou o nosso legado, independente do lugar que a gente está. Então, isso é uma coisa bem importante, é uma super dica quando a gente pensa na imunidade. Quando você percebe que dormir bem, comer bem, estar com as pessoas que você gosta, cultivar bons sentimentos, bons pensamentos, vão fazer com que o seu sistema imune esteja aumentado. É como se você tivesse dentro de você alguns soldadinhos que estão lá para te proteger. E de repente, conforme você come, você faz as coisas, eles estão lá com a armadura ótima. Só que aí você não dormiu bem. Aí ele já fica meio cabisbaixo. Aí o escudo deles fica meio ruinzinho, meio frágil. Então a gente precisa perceber que nós somos um instrumento pronto para se defender. Então, se a gente está em desequilíbrio, é que o vírus vai entrar ou o que quer que seja. E a Patrícia trouxe bem os sentimentos. Paty, na sua concepção, você como terapeuta, lembrando que a Patrícia também é fisioterapeuta, também é acupunturista. Para você, Paty, me fala uma coisa, qual que é a importância dos sentimentos em relação à imunidade? O que você pensa em relação a isso? Sim, é isso, essa parte toda, né, que eu já falei do desequilíbrio, né, da gente deixar o sentimento tomar conta das nossas atitudes, tomar conta das nossas emoções e a gente vai agindo por impulso e esquecendo desse ser infinito, né? Então, quando a gente se vê diante de um medo, diante de uma incerteza, a gente parar, né? Agora a gente vinha falando mal da tecnologia e tá tudo encaixadinho, né? A gente vai lutando contra as novidades, mas a gente não sabe o que vem, né? Por aí. Então tá tudo muito encaixado. Então hoje a tecnologia está ajudando muita gente, né, a passar por esse momento. Então tem vários vídeos no YouTube, várias lives, né? Que agora as lives com meditação para acalmar a mente, tem os mantras do Ho Oponopono, né? E isso tudo vem para quietar. Você falou, Camila, da batidinha, né, do timo, mas a batidinha vai atuar no físico, na nossa glândula no físico. E tem um mudra, eu não sei se está vendo, se dá para ver, que vai trabalhar nosso timo em nível energético, que é o mudra da iluminação, que cruza as mãos, o dedo indicador encaixadinho com o polegar, fica assim, e a gente direciona para o timo. Não sei se está dando para ver. Entrelaça os dedos, dedo indicador com o polegar, aí abre e traz para o timo. E você se concentra ali. Isso é uma forma de estar ativando o timo no nível energético. Que a batidinha vai estar ativando o físico. Né? Então, por isso que as nossas terapias energéticas têm essa ferramenta de trabalhar lá na origem do problema, né? Tem hora que a gente também tem que ter o equilíbrio e saber da limitação, né? Não estou fazendo campanha contra a alopatia, longe disso, porque ela
é muito importante, principalmente nesse período, porque é o que está salvando também muita gente, mas é trazer o equilíbrio, né? Aonde a gente pode estar atuando com as terapias energéticas e aonde já não, a gente entra em conjunto, né? Por isso que agora é integrativo. A gente vai junto com a alopatia quando só a gente não está sendo eficaz, quando a doença já está numa sintonia muito maior do que as nossas práticas integrativas, nossas práticas energéticas, tá? Por favor, não. Eu sempre fico muito preocupada, né, a pessoa fugir do equilíbrio, né? E não estou querendo dizer que não é para usar, não é que a alopatia não é que é ruim, nada disso. Ela é muito importante e tem seu papel primordial que também salva vidas, né? A gente tem que ter essa consciência e nada de radicalismo, é o equilíbrio, né? Que é o que a acupuntura fala. A gente tem que estar o yin yang um do ladinho do outro, que aí a gente também vai evitar, vai estar fortalecendo o nosso corpo das invasões, né, externas. E é esse equilíbrio que a gente tá com dificuldade de ter, né? A gente parte muito para o radical, né? 8 ou 80. O meio termo a gente é mais difícil, né? É mais fácil a gente manter aquela dieta radical do que conseguir comer um pedacinho de chocolate, né? Que é o permitido. Então, esse equilíbrio que é o difícil. Então, a gente vai muito para os extremos. E tem a fitoterapia também, Camila, que vem para ajudar a fortalecer o sistema imune, né? Tem a equinácea, tem astrágalos, a cúrcuma. Então, também tem a parte das plantas para estar ajudando a fortalecer, mas aí é nível físico só, né? E a gente tem que criar uma guerra, né? O que a gente pode estar utilizando para a gente estar aumentando a nossa imunidade, para a gente passar ileso por esse período e poder estar ajudando, né? As pessoas. A gente, de alguma forma, a gente está tendo que ajudar, sendo contribuição, com pensamento positivo, né? Tendo cuidado com o que a gente está compartilhando nas nossas redes sociais, porque isso também já é uma forma de estar ajudando, né? O que a gente está propagando com as nossas redes sociais, isso também é uma outra parte muito importante, né? E que vai afetar o nosso sistema imune, porque a gente vai entrando nas discussões e aí vai aumentando a irritação, que vai liberando cortisol e que vai diminuir a produção dos linfócitos também. E a gente não tem ideia como uma irritação pode estar afetando o nosso sistema imune. Então, a gente tem que estar muito atento nesse período, né? Evitar discussão, evitar conflito, deixa o povo discutir. Agora, hoje começou uma guerra política, então que a gente não se envolva nisso, porque vai trazer resultado para a nossa imunidade. A gente permite cada um por seu ponto de vista, a gente não queira mudar o ponto de vista de ninguém, porque a gente vai estar cuidando do nosso sistema imune. Porque a gente não vai mudar ninguém, né? Não ter essa pretensão e a gente está sendo responsável com o nosso sistema imune, porque uma simples discussão de um ponto de vista já abala tudo, né? A gente vê pessoas que passam por um período de divórcio ou de luto, né? Vive tendo crises de herpes, né? Então a gente tem essa comprovação. Então que a gente também consiga ficar à parte desse momento também da política do nosso país, porque a gente precisa estar com o pensamento em controle para poder estar enviando, né, ajudando o universo, o nosso planeta, a se curar.
Com certeza. E quando a Patrícia traz o ficar à parte, não significa que a gente não se preocupe e não se comova em relação a isso, mas significa que a gente está no nosso eixo, a gente está no nosso autoconhecimento, e aí a gente usa as práticas que a gente tem. Se você é terapeuta integrativo, reikiano, você vai enviar reiki, você pode enviar jurei, o passe, as vibrações, fazer as suas orações. Mas o que é interessante? Para que a gente possa fazer uma manutenção de uma imunidade e manter o nosso corpo físico e os energéticos saudáveis, nós vamos precisar estar atentos. Então, tudo que a gente entrar em contato nesse tempo, tudo que a gente receber no Facebook, Instagram, tudo que a gente falar, que a gente ouvir e que a gente ver, vai passar pelo nosso filtro. E uma vez passado por esse filtro, vai gerar na gente o que a Patrícia trouxe de emoções, sentimentos e inquietações. Isso é natural, porque todo mundo passa por isso. Agora, quem vai permitir que isso se faça no teu corpo e gere talvez até em grande escala uma doença é você. Então, a chave para que a gente possa manter a imunidade alta, no meu ponto de vista, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho visto, é simplesmente o autoconhecimento e o autocuidado. Então, o autoconhecimento, você se conhecer. De repente, você ficou com raiva, você vira e fala, nossa, por que eu tô com raiva? Mas o que aconteceu dentro de mim? E aí você chega em casa, e aí você viu que você tá assim, aí você chega e, sei lá, toma um chá de camomila. Aí você já tá trazendo uma prática para sua vida que vai te ajudar a entender isso. Não tá jogando para debaixo do tapete para depois deixar aquilo ficar alto até você tropeçar. Então é uma coisa bem complexa, mas ao mesmo tempo é simples também. Então, como que é aí para você, Paty, a questão do autoconhecimento e o autocuidado? Você concorda que eles dois podem ser a chave para uma manutenção de uma imunidade, de uma saúde integral? Conhecimento mesmo. É a gente saber o nosso limite, sabe? Se eu ultrapassar aquele limite, o meu yang, né, como vai subir, né? Eu vou ultrapassar, vou explodir, não vou ter controle. E depois que a gente explode, para voltar, então o autoconhecimento é importante para isso, para saber até onde a gente pode ir de forma saudável. Porque se a gente ultrapassar aquela linhazinha, a gente vai se prejudicar. E depois já ter falado, já ter, né? Não tem como voltar. Então, o autoconhecimento vem para a gente isso, para trazer esse discernimento, a gente criar algumas ferramentas para a gente saber. Se eu falar isso, eu sei que eu vou explodir, porque você sabe como o outro vai reagir, e aí, né? Então, o autoconhecimento é importante para essa questão. E a gente fazer o exercício mesmo de estar na permissão, que é permitir que o outro tenha a escolha dele, sabe? O ponto de vista dele, e você tem o seu, e está tudo bem, né? Sem a coisa da polaridade, sabe, Camila? A gente... E é um exercício difícil. Eu tenho falado assim, como é que vai estar nessa realidade sem julgamento? Como vou conseguir? Mas é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, porque o julgamento é falta de caridade, né? E a gente também, além de julgar o outro, também se julga. Então, a gente tem que estar nesse exercício diário de caridade, de fraternidade, de amor, porque aonde tem essas três, né, não vai ter julgamento, não vai querer um impor o seu ponto de vista no outro. A gente vai estar na permissão e vai ter uma transformação no mundo, e com isso a nossa imunidade vai estar feliz, a gente, né, não vai adoecer, porque a gente vai estar em equilíbrio. Mas é um exercício diário que a gente tem. Quando a gente vê julgando alguém, a gente colocando o nosso ponto de vista, a gente, epa, vamos lá, vamos fazer o exercício do cada um tá no seu ponto de vista,
cada um, a gente está na permissão, deixar o outro escolher, né? E aí a gente vai, aos pouquinhos, vai modificando, aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Mas tem que estar atento, que é o autoconhecimento, né? Para a gente se transformar. E a gente também se transformando, em volta, né? O entorno da gente vai modificando também. Então, é um exercício diário que a gente está atento, sabe? Que é o vigiar e orar, que Jesus falou para a gente lá atrás. Está atento o tempo todo, porque a gente, como nós somos energia pura, tudo é energia, o universo é energia, tudo é energia. Então, a gente vai captando, né? Igual anteninha mesmo. Então, a gente é mexido o tempo todo, o dia todo, né? Tem hora que você sente o peso na cabeça e aí você está vigilante, está atento para você conseguir transformar essas emoções. Tem dia que eu tomo floral quase que de 10 em 10 minutos. Mas é uma forma da gente estar atento, porque as coisas vão acontecendo e atropelam a gente. E quando a gente deixa de estar atento, acontece uma coisa que aí te atropelou. Aí foi aquele dia todo, você não conseguiu se controlar, mas aí também nós ainda estamos aqui nessa realidade, nós não somos perfeitos. Vai ter dia que a gente não vai conseguir estar atento e vai tropeçar, mas que a gente também, foi hoje e acabou, amanhã é outro dia, nada de ficar remoendo, porque a gente sabe, né, que ficar na culpa, ficar na mágoa também vai baixar nossa imunidade. Então, cada dia é uma folha em branco para a gente criar coisas novas, não ficar preso em mágoa, não ficar preso em culpa e aprender com o que a gente viveu ontem. E o hoje, o agora, que é o que importa para a gente estar criando um futuro melhor. Só que é um exercício hard. Cria bastante, a gente vai ter bastante disciplina aí nesse processo, mas é isso mesmo. O autoconhecimento, o autocuidado, o orar e vigiar, eu viver o momento presente, tomar muito cuidado e ficar muito atento a não estar vivendo no passado e nem no futuro, estando no hoje. Então, um dia de cada vez. Bom, quem quiser fazer pergunta, eu vou pedir para colocar no chat. Eu vi que a Maria Celina já pôs uma pergunta, Paty, então eu vou ler a pergunta dela aí para a gente ir falando sobre isso. Bom, ela falou que ela ia fazer uma pergunta, mas a gente já respondeu algumas coisas que ela estava na mente dela. Mas ela gostaria de saber sobre o nosso ponto de vista, porque antes era comentado que uma pessoa que tivesse contraído Covid e se curado dele estava imune ao vírus. Mas ela viu algumas notícias de pessoas que tiveram, ficaram bem e adoeceram novamente, ou ainda testaram positivo. Então, ela gostaria de saber a nossa opinião. Paty, queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Sim, tem estudos que pode ser tanto a mutação já do vírus, como o corpo não produziu anticorpos suficiente para uma reinfecção. Aí se reinfecta, mas de uma forma mais branda. Tem essas duas teorias, foi o que eu consegui ver. E aí a gente percebe uma coisa também. Quando a gente está pensando em vírus, que se une à célula para a replicação dele toda, a gente precisa entender o seguinte: tem um tempo para que você possa repetir os exames. Então, isso também a gente precisa ver, porque às vezes deu falso positivo e de repente ainda o corpo ainda não está totalmente estável para se refazer os testes, Céu. Também a gente precisa considerar uma coisa. Se a gente está falando aqui da visão integrativa, o que acontece? Então, a gente está falando do corona. Vamos, então, retomar o que a gente falou no começo aí da nosso webinar. Então, o coronavírus ele vai atacar qual sistema? O sistema respiratório, que tem a ver com a tristeza, que tem a ver com os relacionamentos, com tudo que entra através do ar, da respiração. A pessoa teve coronavírus, tomou os remédios e tudo mais, se restabeleceu e foi para casa. Ela foi para casa, ela teve contato com a sua realidade, com o vazio,
com a tristeza, o que vai acontecer com ela? O organismo vai se debilitar novamente e aí pode reaver os sintomas, que não necessariamente, no meu ponto de vista, a Patrícia pode falar melhor, né, como farmacêutica, mas no meu ponto de vista, seja o corona. Às vezes ela pode vir com um sistema respiratório, começar um pouquinho assim, porque ela teve contato com aquilo. Então, isso da imunidade, isso é muito importante. As pessoas estão tendo contato nesse momento de isolamento com elas mesmas, com quem elas são. E elas não têm que mais pôr a máscara, sair para trabalhar, elas podem ficar o dia inteiro de pijama. A gente tem um grupo de apoio, Paty, que até uma das nossas pacientes trouxe assim, tem dia que eu não quero tomar banho, tem dia que eu quero ficar de pijama, tem dia que eu quero comer pizza, tem dia que eu não escovo o dente. Por quê? Porque a gente está perdendo a referência daquilo que a gente tinha. Então, você está sendo você. Então, uma vez que você está sendo você, e foi comprovado por Jung, por Freud, por vários membros aí da parte da psicanálise, psicologia, que dentro de todos os seres existe o vazio, existe um buraco. E se esse vazio não é trabalhado durante a nossa vida, quando você está sozinho, você entra nesse vazio e aí tem várias coisas que podem acontecer quando você tem contato com isso. Então pode vir um choro, pode vir uma mágoa, pode vir uma depressão, pode vir uma tendência suicida e um suicídio, pode vir uma droga. Então aí a gente precisa entender isso também. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que talvez, Céu, seja isso que está acontecendo. Mas a gente precisa ver, eu não sei quanto tempo depois do tratamento, que a gente pode se repetir um exame e considerar ele positivo mesmo. Não sei como funciona isso para a questão dos vírus. Qual que é a sua opinião, Paty? Tem toda essa parte e tem a parte física também, né? Que estão ainda... Porque é um vírus novo e é tudo novo, né? Então, já tem estudos querendo comprovar que ele está se mutando. Então, pode ser uma reinfecção mesmo, mas aí, como a gente sabe que a gente não é só o físico, né? Então, tem a parte emocional que não foi tratada e ainda fica mais debilitada porque já veio de uma doença, né? Então, a parte emocional, o medo que teve de morrer, né? A incerteza se ia conseguir sobreviver ao corona. Então, isso tudo já afeta ainda mais o terreno dessa pessoa. E aí não deu tempo do sistema dela se recompor. Né? Eu acredito com essa visão, né? O meu ponto de vista. E fora também que tem pesquisas comprovando que o isolamento social também traz baixa de imunidade, né? Então, é importante que as pessoas estejam utilizando da tecnologia para poder tá se sentindo menos sozinha, tá se sentindo e se cuidando, né? Porque tem várias lives, né? Como eu já comentei, de meditação, de aula de zumba. Para quem não gosta de meditação, tem a zumba, tem aula de yoga, tem tudo que é tipo de live, né? Para cada um com o que gosta, para estar mais feliz nesse isolamento. E que eles consigam ficar em isolamento e sem fazer festas clandestinas, como a gente está vendo aqui no Rio, criar responsabilidade mesmo com o outro, né? Que é o amor, é desenvolver o amor. Porque quando a gente já tem o amor desenvolvido, a gente vai se preocupar com o outro. E aí a gente vai fazer a nossa parte. Quebrando todas as barreiras, todas as dificuldades. Muito bom. Bom, eu vou ler aqui então o que a Camila, minha xará, escreveu aqui no nosso chat. Ela falou que ela é farmacêutica homeopata e também assim como você, né, Paty? É sua amiga, olha que legal. Ela fez mestrado e doutorado com desenvolvimento de um medicamento para gripe a partir do vírus vivo da influenza. E nas pesquisas o resultado foi aumento da resposta imunológica. Olha que legal. Essas pesquisas são demais. Gostou de saber desse novo estudo com o desenvolvimento de um novo medicamento
a partir do carro, né, do vírus, como você mencionou no começo do nosso webinar. Se tiver o vírus lá, e tem porque... Ah, tá. Porque de onde fez o diagnóstico. Então, acredita que teremos muito sucesso com esse medicamento. Agradeceu muito a você, Paty, porque ela não estava sabendo. Então, é esse o objetivo mesmo. A gente vai passando adiante. E complementando a pesquisa dela, foi o desenvolvimento de medicamento homeopático a partir do vírus. Ela não falou que era homeopatia, mas você, no seu caso, quando você citou isso, o que está sendo desenvolvido é um medicamento homeopático. Isso, Camila. Estão desenvolvendo a homeopatia vinda do escarro. Não é feito igual esse medicamento da Camila, que foi feito a partir do vírus, mas é feito com escarro, que aí vão fazer todo o processo homeopático, né, que é dinamizar, né, diluir e a agitação que você falou no início, né, que a gente chama sucção, succionar, que é a agitação, que aí vai se tornar um medicamento homeopático. E aí as pesquisas vão ver se esse medicamento vai englobar 90% mais ou menos dos sintomas, que aí seria o simílimo, seria o medicamento do corona. Até o nome eles batizaram de coronino. Então, eles estão muito confiantes que eles já começaram, inclusive eles estão tomando, estão fazendo uso e estão recrutando pessoas para participar, que a gente chama da patogenesia, né, que é essa experimentação numa pessoa saudável para ver os sintomas, para ver se vai ser eficaz mesmo e aí ser só contribuição, mas é praticamente certo de dar tudo certo de ser o medicamento que é feito da própria secreção, né, do corona. Então, a gente está com muita esperança mesmo. E me fala uma coisa, Paty, essa pesquisa, você sabe em que lugar do Brasil que ela está sendo realizada? Porque é um grupo, que eu não vou lembrar o nome, que é em inglês. Vem de uma escola da Índia, que tem participantes aqui no Brasil. Quem está à frente é um médico de Curitiba, eu não vou lembrar o nome dele, eu acho que é Carlos Eduardo Leitão, se eu não me engano. Mas tem vídeo no YouTube, sabe? Ele falando do estudo, falando da pesquisa, ele recrutando. E deixa eu só confirmar aqui, porque aí vai mais certinho o nome, que aí dá para pesquisar no YouTube, né? Rapidinho. Sim, então a Patrícia vai confirmar o nome, mas olha que legal, a Camila já estava estudando isso, né, Cá? Minha xará já estava estudando, a amigona aí da Patrícia, acho que isso daí é fantástico a gente fazer essa troca, então a gente precisa mesmo passar adiante. Aqui, queira ou não queira, nesse momento agora nós somos em 9 participantes, pelo que eu sei, nós 9 somos terapeutas, então a gente não tem um público leigo agora, mas a gente vai ter quando a gente jogar no YouTube para as pessoas poderem assistir. Então é uma coisa bem legal a gente saber que a ciência homeopática, as práticas integrativas e complementares estão andando junto com a medicina ortodoxa e tradicional, trazendo o complemento desse momento, né? Então deixa eu ver se a Patrícia achou o nome, Paty. Sim, é Carlos Eduardo Leitão. Isso Carlos mesmo. Eduardo Leitão. É o nome do canal dele. E lá tem as aulas, né? Ele botou como aula, mas está falando da pesquisa. Tem as médicas do Rio também, a doutora Denise Spiuca, que é do Instituto Hahnemanniano do Brasil. Olha que legal. E aí junto com os farmacêuticos, né? Porque aí o farmacêutico é que produz o medicamento para os médicos testarem. Então tá com muita esperança que vai dar tudo certo nessa pesquisa e breve vai estar aí para todo mundo ter acesso. E a gente também, Camila, nós temos 9, mas a parte energética, né, vai conectando. A gente não tem ideia de quantas pessoas a gente está atingindo aí energeticamente e com certeza vai ser contribuição também.
Com certeza. Eu vou falar agora a pergunta da Andréa Rocha, acho que é a Andréa Rocha. Vi que estão usando o anticoagulante, que não sei ao certo o nome. Trataram 27 pacientes até então. Os pacientes se curaram. Sabem de algo? Foi a Andréa Marangoni. Sabem de algo sobre isso? Então, você ouviu falar dessa parte do tratamento com anticoagulante aí, Paty? Sim, é porque o coronas ele está afetando os bronquíolos, né? Os alvéolos ali. Então, o anticoagulante ele faz a dilatação e melhora ali a circulação, né? Tem dado resposta nessa questão. Mas eu não sei qual é, não sei se é heparina, não sei qual é o certo que eles É a estão Camila. usando. A Camila colocou aqui que é a heparina que foram usados. Ah, sim, porque aí vai fazer uma dilatação desses micros vasos, né? E aí tem uma resposta melhor. Quando a gente vai falar da parte anatômica, só para vocês conseguirem entender, a gente tem dentro do pulmão, a gente tem duas microestruturas que são as menores, os bronquíolos e os alvéolos. Quando o ar entra, ele passa pela traqueia, pelos brônquios e vai para os dois pulmões. Dentro dos pulmões tem a ramificação, que são os bronquíolos, e nos bronquíolos tem os alvéolos, que são os responsáveis pela troca de gases e com a conexão direta com o coração. Então, se a gente está usando anticoagulante, é para quê? Para que esse sangue continue passando e para diminuir os efeitos, que é a piora mesmo do Covid, né? Que é a parte da dificuldade respiratória, porque vai englobar esses dois multissistemas. Aqui, a Celina falou assim, ô Patrícia, olha essa aqui, a nossa aluna, ela falou que a sugestão seria usar injeção de desinfetante. O que você acha? A gente fica na permissão, né? Vamos trabalhar o ponto de vista dele. A gente trabalha a nossa permissão para a gente não diminuir o nosso sistema imune. Não, mas a Celina falou do desinfetante. Eu vou também dar para vocês uma sugestão. A gente já falou da homeopatia. Eu vou só salientar que a homeopatia, eu estou vendo aí como terapeuta muitas receitas e tudo. Nós aqui desse momento, nós somos terapeutas e a gente precisa trabalhar com ética. Então, se você receber uma receita de um medicamento homeopático, procurar um profissional para te atender, para ver. Não é automedicação que é o recomendado agora. Da mesma forma, a terapia floral. Então, prestar bastante atenção também, porque da mesma forma que a gente tem muitas fake news aí do coronavírus mesmo, a gente também tem muitas fake news das terapias que dão certo. Então, a Celina trouxe a questão do desinfetante, mas uma técnica que é bem legal que a gente pode usar é o óleo essencial ou uma nebulização. Então, se você for fazer uma nebulização, você pode usar o quê? Um óleo essencial junto, para que esse ar que você respire passe junto com o potencial do óleo ou da erva que você for usar. De óleo essencial, é muito importante também a gente prestar bastante atenção. Tem gente que tem alergia aos óleos e os cheiros eles variam muito, né? Mas os óleos que têm sido usados são os óleos de capim-limão, o próprio hortelã-pimenta. Então, prestar bastante atenção no óleo e sempre procurar um profissional que saiba sobre os óleos para poder ir te acompanhando nesse processo. Temos que tomar muito cuidado também, porque da mesma forma que existem as farmácias e existe a internet, existe também para as práticas integrativas. Então, responsabilidade com a gente mesmo. Então, isso é uma coisa bem importante. A Patrícia e a Camila, que também são homeopatas, elas podem falar um pouquinho mais da responsabilidade em relação à homeopatia, né, Paty? O que você acha? Sim, tem que usar. Nem tudo que está na internet é confiável, né? Então tem que ver a fonte, mas tem muita. A doutora Ana Tereza, que é a presidente do Instituto Hahnemanniano, está divulgando. Então, essa fórmula que ela está divulgando pode usar. É uma fórmula para melhorar a imunidade, porque aí, como ainda não tem o simílimo, né? Não tem o medicamento da homeopatia para o corona, mas tem as homeopatias que vão ajudar no aumento da imunidade.
Então, essa fórmula que a doutora Ana Tereza está divulgando pode usar sem problema, porque Aqui vai temos, ajudar. aqui a gente tem mais uma pergunta, Paty, aqui da Andrea Rocha. Ela está perguntando se a gente já ouviu falar da terapia com ozônio e se auxilia no tratamento. Qual que é a sua percepção em relação ao ozônio? Eu vi por alto, não tenho clareza para falar da ozonoterapia nessa questão dessa virose. Eu vi até que estão falando que é eficaz, mas eu não vou poder dar a minha opinião porque não vi, só por alto. O ozonioterapia é uma terapia considerada praticamente nova. Ela também foi representada e é considerada como uma prática integrativa e complementar desde 2018. Ela veio junto com o floral e com a cromoterapia e ela se baseia na aplicação do ozônio. Eles têm um aparelho que fazem a conversão. E aí isso pode acontecer via retal ou às vezes eles vão embalar uma área e aplicar o ozônio. Qual que é a minha percepção no estudo? Porque eu fui convidada para fazer um curso, mas eu ainda não tive o meu chamado pessoal para fazê-lo. E quando eu fui estudar, qual que é o objetivo do ozônio? O ozônio, ele traz a oxigenação celular. Então, se o nosso coronavírus vai comprometer o sistema respiratório e a ozonoterapia traz a oxigenação das células, eu acredito que seja uma técnica promissora. Como a Patrícia falou, eu não tenho profundidade para estar falando aqui, dando uma aula de ozônio, é só o que eu soube trabalhando, pesquisando. Mas eu acredito, Andréia, que seja sim uma terapia interessante, mas que também você vai precisar procurar um profissional, vai precisar estudar, vai precisar perceber como que isso é feito. Todas as práticas integrativas, é interessante a gente falar sobre isso, Paty, até como conclusão aqui da aula, para a gente poder ir para a meditação, a gente percebe o seguinte: antes disso, existia uma guerra entre os médicos e profissionais tradicionais e os integrativos. Olha que interessante, o coronavírus veio e agora é o quê? A medicina tradicional não está dando conta. E a integrativa está também numa briga. Eu fiquei sabendo recentemente, até ontem, até amanhã, Patrícia, eu vou até falar isso no meu curso. Então, eu fiquei sabendo que teve uma moça que foi presa no Guarujá, uma terapeuta homeopata e terapeuta floral, que estava dando gotinhas de cura para o coronavírus. Então, isso estava na propaganda dela. Então, ela foi presa. Então, isso é errado? Não. Nós sabemos, como terapeuta, sim, que a terapia integrativa é promissora. Por quê? Vai despertar a nossa autocura, mas ela vai complementar. Eu não vou ter ausência de remédios porque eu estou tomando um floral ou um princípio homeopata. Então, é aquela coisa do equilíbrio. Que nem a gente falou no começo, para manutenção da imunidade eu preciso comer bem. Comer bem não significa comer salada todo dia, não comer gordura, porque tá errado, porque o seu corpo também precisa de gordura. Então, da mesma forma, as duas terapias elas vão andar juntas. Então, essa guerra que estava antes, agora a gente está unindo e está trazendo aí toda a potencialidade, trazendo toda a união das técnicas para manutenção da vida. Na minha concepção, o coronavírus veio para trazer para a gente a parada necessária para a cura do planeta, de Gaia. Nem é só, eu acho que nós somos só pequenos grãos. Mas cada vez que a gente entra em contato, que a gente percebe, que a gente estuda, que a gente se põe, outros vão ouvir e vai mudar. Que nem a Patrícia falou, agora nós estamos em 9. 9 físicos, né? Se a gente for pensar em toda a espiritualidade envolvida, em toda a motivação que vai ter depois para as pessoas assistirem, a gente já percebe que isso passa adiante. Então, é muito importante que a gente entenda isso, para que nós possamos vibrar a alegria, o amor, a paz e estar protegidos. E se a doença vier, a gente entender que ela é apenas corretiva e que a gente vai perceber o que a gente precisa transformar dentro da gente para que ela não venha mais. Então, deixa eu abrir para a Patrícia, para ela falar, fazer as conclusões finais, Paty, para a gente poder ir para a meditação. Tá. Camila, eu tenho um ponto de vista assim, que a gente tem que ter muita responsabilidade com as nossas práticas integrativas, sabe?
eu não concordo de chamar gotinhas de cura do corona. Eu não concordo com esse pensamento, mas é o meu ponto de vista, né? Então, porque assim, a gente sabe que tem todo um respaldo científico, que a gente está lutando, batalhando para ter não é uma confiança dos médicos, sabe? Tem um respaldo científico dos florais, a homeopatia está aí há 200 anos, né, nessa luta, que ainda hoje, dentro da própria medicina, ainda também não é tão bem vista, mas está aí lutando, está tendo responsabilidade. Nós, com os florais, com a aromaterapia, a gente tem que ter muita responsabilidade, levar com muito cunho científico, para poder estar atuando nos hospitais, para poder estar atuando de uma forma mais efetiva, com mais responsabilidade, junto com a ciência, sabe? Esse é o meu ponto de vista, que a gente tem que ter essa responsabilidade com as nossas práticas integrativas, porque elas ajudam muito, a gente sabe que a gente utiliza, e a gente tem que estar sempre com esse respaldo científico para poder ela ir crescendo. Porque se a gente começar a levar para o misticismo, para o curandeirismo, eu acho que a gente perde junto com a medicina, que é a nossa luta ali de poder ajudar um maior número de pessoas, porque onde ela ainda não pode atuar sozinha, ela vai contribuir muito na cura dessa pessoa. Vai estar a alopatia entrando no físico e a gente curando a alma, porque é onde começa tudo. Porque a pessoa pode vir até morrer, mas se a alma foi cuidada com as nossas práticas integrativas, ela vai ser uma outra pessoa. Assim, né? Ela vai desencarnar, ela vai passar com uma outra visão, porque recebeu a gotinha que vai ajudar, mas a gente tem que levar para esse lado científico, sabe? Para poder estar ajudando o maior número de pessoas. Porque a doença não é ruim. A gente tem que quebrar essa crença que a doença, né? As pessoas nem falam, né? As pessoas, algumas não conseguem nem falar que tem câncer, né? Porque tem essa questão, essa visão que a doença é ruim, que a doença, né? E a gente tem que quebrar. A gente tem que ver como tudo sendo presente na nossa vida. É um despertar. A gente vê as pessoas que se curam de câncer e falam que foi o melhor presente que receberam, que hoje são outras pessoas, né? E a gente, com a nossa prática, pode estar ajudando esse despertar dessas pessoas que ainda veem a doença como ruim, vê a doença como um karma, entendeu? E a gente, porque a gente tem a visão do karma também, muita gente tem a visão do karma como só coisa ruim e não é por esse caminho, né? E a gente tem que ter esse cuidado com as nossas gotinhas, sabe? Porque essa moça aí que passou por essa situação poderia estar contribuindo com quantas pessoas, entendeu? E então a gente tem que ter eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade e estar sempre do lado da ciência, que é o caminho para poder as nossas práticas crescerem, porque a gente está no caminho, né? A gente tem a pesquisa da memória da água, a gente tem as nanopartículas, né? Os biofotos, isso tudo comprovando como as nossas gotinhas funcionam. Então, a gente não pode esquecer disso, a gente não pode esquecer da ciência, sabe, Camila? Eu fico sempre... Assim, eu fico até preocupada de ter muita dificuldade com essas coisas novas e estar presa nisso, mas eu vejo que esse é o caminho para a gente poder estar ajudando o maior número de pessoas, porque tanta gente no hospital que não tem acesso, né? Tanta gente que poderia estar sendo beneficiado, né? Até para morrer de uma outra forma, né? Porque a gente sabe que o que morre é só esse corpo, que nós somos seres infinitos e que a gente consiga, né, ser infinito de uma forma mais suave, mais serena, né, mais confiante.
né? O que eu falei que é o universo, você denominou como inteligência suprema, é tudo, né? É Deus, quem é, né? Não que eu acredito em Deus, mas quem é tudo a mesma coisa, só muda o nome. Então, inteligência suprema, Deus, universo, sabe? É o mesmo caminho. A gente está sob o comando dessa inteligência suprema. Então, que a gente consiga usar nossas terapias integrativas com forma de aumentar o número de pessoas, que essa é a nossa missão. Né? A gente, como eu tenho trabalhado minha dificuldade para levar um número maior, o conhecimento dessas ferramentas, é a nossa missão, que é levar para um número maior. Então, a gente tem que ter a ciência do nosso lado, entendeu? Para a gente poder cumprir com louvor, né? Cumprir com louvor, que quando a gente for para outra realidade, a gente saber que fez o nosso papel, né? Tá tranquila ali, sem arrependimento, sem remorso, e que a gente continue aí com essa responsabilidade, agregando a ciência sempre, porque aí os médicos vão acreditar, né? Como tem muitos médicos que acreditam, que utilizam, que recomendam. Então, é parte de nós, terapeutas, que utilizamos com responsabilidade as nossas técnicas, né? Que aumente cada vez mais para que a gente, caminhando com a medicina, seja só contribuição. Ok, é isso aí, muito bom. Bom, então agora eu vou convidar a Camila e a Andréia Rocha, pediram desculpas, tiveram que sair, mas a Marta, a Ivete, a Andréia, a Celina estão aí. Então eu vou convidar vocês a ouvir uma música que eu preparei especificamente para antes da gente fazer o nosso encerramento final, para que a gente possa refletir sobre isso, sobre o tema da música. Então, vou pedir para que vocês fiquem bem confortáveis, inclusive a Patrícia, todas nós vamos assistir a música e o filme, o vídeo. Vou pedir para que vocês possam colocar a mão no coração para ir sentindo essa música, sentindo o que a música vem trazer para vocês, qual a mensagem da música diante da imunidade que a gente falou, de tudo que a gente trouxe até agora. Então, eu desejo a todas vocês uma ótima música, um ótimo trabalho para a gente. E aí a gente volta aqui para a gente fazer as nossas considerações finais. Silêncio. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pensem bem.
a gente ainda tem pra manter a fé e o sonho dos que ainda vem. A lição pro futuro vem da alma e do coração, pra buscar a paz, não olhar pra trás, com amor. Por céus e mares eu andei, vi um poeta e vi um rei, na esperança de saber o que é o amor. Ninguém sabia me dizer, eu já queria até morrer, quando o velhinho com uma flor assim falou: o amor é o carinho, é o espinho que não se vê em cada cor. É a vida quando chega sangrando, aberta em pétalas de amor. Você começar, outros vão te acompanhar. Cantar o amor e a esperança. Deixe esse canto, abre pra todo mundo, pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, música se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, música se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Eu vou só abrir aqui, só para ver qual que é o nome da escola, porque eu fiquei procurando o vídeo, e a escola é o Centro Educacional Oficina de Sonhos, Centro Educacional Campus, que fez essa montagem com seus alunos, que foi uma montagem especial como o Dia das Crianças. Então, esse vídeo eu trouxe para a gente finalizar esse tema. A gente trouxe muito a manutenção das emoções como forma de trazer a imunidade para o centro, para o equilíbrio, manter ela plena, para que nada invada o nosso corpo físico, os nossos corpos energéticos. Então, a mensagem da música é que o amor, a paz vai impactar e que se cada um de nós fizer algo, outros vão perceber. Então, é o que a Patrícia falou, vai impactar o todo. Então, essas são as minhas conclusões finais e tudo. Vou pedir para a Patrícia falar um pouquinho também. Com você, Paty. Criança dá uma coisa, né, assim, e essas crianças estão vindo já preparadas para essa nova etapa aí que está chegando. A gente vê, né, as crianças já estão vindo prontas e é muito bom. O que eu queria falar, Camila, para a gente finalizar, é uma frase do Dr.
Pat Adams, que ele fala o seguinte, anotei ali, eu falei, ao cuidar de uma doença, você pode ganhar ou perder. Ao cuidar de uma pessoa, você sempre vence. Então, que a gente, né, cuide da pessoa, cuide do doente, se preocupando com ele. E a doença, a gente vai harmonizar o doente e a doença vai embora de forma suave e definitiva, né? Que esse seja o nosso legado e que a nossa energia chegue o máximo de pessoas. A gente está com pouco físico, mas a gente sabe que a energia se propaga. Então, que a gente tenha sido contribuição e foi muita gratidão para mim, sabe? Foi mais uma barreirinha aí vencida, então gratidão, gratidão. Que a gente seja contribuição para nós e para o outro. Ok. Muito agradecida, Camila. A gratidão é minha, Patrícia, por você ter contribuído. Eu estava quase Pati, né? Porque a gente se conhece, a gente fica no diminutivo, mas assim, queria muito agradecer você, Patrícia, pela contribuição. Tenho certeza que você, assim como cada um de nós, está fazendo a sua parte e é uma coisa que acaba vibrando, impactando todo. Se nós somos parte de Gaia, parte de Pachamama, parte da Terra, o que a gente faz, o que a gente deixa, vai impactar positivamente ou negativamente o todo. Então, para que a nossa imunidade possa se manter em equilíbrio, para que a gente possa se manter firme, comece por você, cultive bons pensamentos, evite mídias sociais, pessoas que não estão deixando você bem, e se você precisar, procure ajuda. Então, não é vergonha você estender tua mão e pedir o auxílio do outro. E assim como nós, várias outras pessoas aí por aí vão estar prontas para receber o seu chamado. Então, queria agradecer a todas, né, por estarem aqui. Dizer que o vídeo vai ser disponibilizado no YouTube, para que vocês possam assistir de novo, junto aos contatos da Patrícia. Vou pedir para que no fechamento, só antes da gente terminar, Paty, se você quiser deixar, você quer deixar sua página no Facebook, Instagram para eles? Pode falar. Seus contatos, como é que estão os cursos por aí? Aproveita esse momento para falar um pouquinho aí do teu movimento também. Eu tenho feito alguns atendimentos online e curso ainda não fiz ainda, mas estou divulgando. Mas a gente está caminhando, né? A página é Patrícia Borer, que eu comecei tem pouco tempo, mas estou gravando os vídeos, um por semana, e levando as ferramentas energéticas, né? Que eu trabalho, que eu atuo com elas, e aos pouquinhos vou colocando essas ferramentas e coisas que as pessoas podem estar utilizando em casa, né? Nesse período, para estar se fortalecendo e ficando bem e tendo a certeza que tudo isso vai passar, que tudo passa. Muito obrigada por quem assistiu e desculpa o nervosismo. Muita gratidão a todas. Então, para a gente poder encerrar aqui o nosso encontro, como de praxe, vou pedir para que cada uma de nós coloque uma palavra nessa roda, lembrando que essa palavra vai se multiplicar, vai chegar ao outro também, vai reger um pouco de você. Então, desse lugar, qual é a sua palavra, Maria Celina? O que você quer deixar aqui para a gente? Você e o Otávio. E o Otávio? O Otávio? Gratidão. Ok, gratidão a nossa, Cel. Muito obrigada. Otávio também, muito obrigada. Andréia Marangoni, qual a sua palavra? O Otávio ficou com a minha palavra também. A minha é gratidão, que hoje foi muito proveitoso. Gratidão, Patrícia. Gratidão, Bé, pela partilha. Marta Deli, meu amor, qual a sua palavra? Empatia. Empatia. Gratidão. Ok.
Ivete, a Ivete estava com os lápis de cor dela aí desenhando. Ela fez um desenho. O que é, Vé? Você tem que falar, porque não dá para ver muito, que tem muitas câmeras. Pode falar. É uma... Ele é meio abstrato, mas é uma folha. Não vai dar? Aqui eu tanto sei disso. Cadê a especialista em ver aqui? Tem muita luz, acho. Tá vendo? Deu para ver melhor? Deu para ver pior? Não sei. É uma inspiração. Tem marrom, vermelho, verde, tem um pouquinho de preto, tem rosa. É como se fosse uma semente que estivesse assim brotando e ao mesmo tempo muito próxima dela já tem uma folha já extremamente vitalizada. É isso, depois eu mostro. Vou deixar. Eu tenho desenhado bastante com lápis de cor, tenho desenhado bastante com as cores, e as cores para mim começam a ficar bastante significativas, sabe? Assim, eu vou... Ok. E qual que é a sua palavra, Eu vou pintar a folha de... Não, mas ela é... A minha palavra é saúde. Saúde. Ok, gratidão, Ivete. Depois eu quero ver com calma o desenho. Ótimo. Paty, qual a sua palavra para a gente fazer o nosso encerramento? O desenho lindo, consegui ver bem. E é o que foi hoje, né? A gente está plantando, né? Que ela desenhou a semente florindo. Então, é a comprovação da nossa parte energética seguindo, né? Então, muita gratidão por esse desenho, né? E harmonia. A emoção que veio foi harmonia. Harmonia. E com harmonia a gente segue com saúde. E a minha palavra, então, para fechar, é vitalidade. Então, que nós possamos acolher essas palavras no nosso coração. O meu muito obrigada a vocês. As cestas de partilha continuam. Como eu disse, o vídeo vai ficar disponível no YouTube. Fiquem tranquilas, que a carinha de vocês apareceu agora no final. E vocês fazem parte também dispersando essas sementes. Então, desejo para vocês um ótimo final de semana. E se vocês precisarem, nós estamos aqui, tá bom? Então, um grande